Olá, eu sou o Felipe Siqueira e esse é o nosso quadro Pergunte ao Teólogo. Na quarta-feira passada, eu vi com os meus alunos exatamente sobre o tema em que o Mateus, lá do bairro Novo Tempo, ele perguntou sobre a maldição hereditária. Existe ala do arraial evangélico que acredita na teologia da maldição, ou seja, Deus ele vai punir gerações que virão por causa dos pecados, por causa da impiedade de determinada geração. O que a Bíblia diz sobre isso? Será que mesmo depois de Cristo existem obras do mal, obras de demônios ou macumbarias, etc., que foram feitas na vida da pessoa e essa pessoa conhece a Cristo e mesmo assim será necessário certos tipos de cultos específicos para quebrar essas maldições? É isso que nós vamos analisar. Essa geração, ela pecou. Vem outra geração e vai ser punida, essa geração será punida pelo erro dessa geração. Ou seja, essa geração peca, Deus ele visita até a terceira e quarta geração para punir essa pelos pecados dessa geração. Será que essa geração está fadada ao fracasso espiritual, ao pecado, por causa dessa geração? Por causa dos erros dessa geração? É isso que nós vamos analisar. Geralmente, ou quase sempre, eles usam como base o texto de Êxodo 20, versículo 5. O segundo mandamento do Decálogo sobre a idolatria, sobre adorar outros deuses, etc. Deus ele vai dizer que visitará a terceira e até quarta da geração de quem comete esses pecados. Então, geralmente, o texto base está aqui. Eu visitarei até a terceira e quarta geração de quem comete idolatria. Aqui, o pecado aqui que fará Deus visitar a terceira e até a quarta geração é a idolatria. Mas Ezequiel 18 vai também dizer sobre outros pecados que os pais possam cometer. Só que o texto de Ezequiel é exatamente o texto que trará luz aqui. Tá? Nós temos Êxodo 20, aqui nós vamos ter Ezequiel 18, e aí o que a hermenêutica ensina, que é um detalhe, dica de nível de conhecimento, que eu não posso tirar doutrina de um texto. Se esse texto aqui está trazendo confusões acadêmicas, já que o que está em pauta aqui é a questão da maldição hereditária, eu não posso ficar com dúvidas. Eu tenho que analisar outros textos bíblicos para que eles me ajudem. Se no contexto imediato, se nos outros versículos de Êxodo 20 não entrará a luz, tá, a esse versículo aqui, eu tenho que procurar os paralelos de ideias gerais. Todos os outros assuntos da Escritura que falam sobre o mesmo assunto, eu terei que ir. Primeiro eu vou buscar do mesmo autor. Se eu buscar nos textos do mesmo autor e ainda não traz luz ao texto em questão, que é Êxodo 20, versículo 5, eu terei que buscar outros autores que falam do mesmo texto. Então, por incrível que pareça, Ezequiel 18 é o próprio Deus ajudando a interpretar o que ele mesmo disse aqui. Então, nós vamos analisar que o texto de Ezequiel 18 é o texto que vai nos dar a resposta se de fato existe a questão da maldição hereditária. O texto de Ezequiel 18, versículo 4, aliás, vamos aqui no versículo 2, logo na parte B, Deus ele vai por intermédio do profeta Ezequiel, vai citar um provérbio daquela época, ou seja, os pais comem as uvas e os dentes dos filhos se embotam, ou seja, ficam sensíveis. Trazendo para a nossa realidade um outro ditado corriqueiro, uma outra aplicação, os pais comem a feijoada e os filhos sentem a dor de barriga. Esse contexto de Ezequiel 18 é um contexto que o povo de Israel tinha sido levado para o cativeiro. E aquela geração que estava cativa, elas começam a reclamar. Então elas citam um ditado popular exatamente
para dizer isso. Olha, os nossos pais que comeram as uvas, os nossos dentes ficaram sensíveis. Ou seja, nós estamos pagando pelos erros dos nossos pais. Aqui no versículo 4, já que o texto ele é progressivo, nós vamos continuar a leitura e vamos chegar na parte B do versículo 4. Quem pecar morrerá. Então nós começamos a trazer luz. Será que os erros dessa geração serão cobrados nessa geração? Aqui diz, quem pecar morrerá. Então aqui nós temos uma questão de uma individualidade. Aqui nós começamos a ter uma ideia de individualizar a responsabilidade, ou seja, quem peca é quem morre, ou seja, quem come a uva é que vai ter os seus dentes sensíveis, não o outro que não comeu. Quem come a feijoada é que vai ter a dor de barriga, não o filho de quem comeu. Quando nós chegamos aqui, nos versículos 14 ao 17, é um ponto interessante também, que vai trazer totalmente agora lucidez e interpretação ao texto de Êxodo 20, versículo 5. Aqui vai dizer que, se o filho observar os erros dos seus pais, não importa os pecados, se o seu filho entender que aquilo é errado e não cometer as mesmas práticas dos seus pais, ele vai alcançar arrependimento. Então, se essa geração entende que essa geração passada cometeu os erros contra Deus e eles não irão cometer os mesmos erros, arrependendo de seus pecados, eles encontram vida. Agora, se essa geração comete os mesmos erros da geração passada e não arrependem, tá? Eles serão cobrados não pelos pecados desta geração, mas pelos seus próprios pecados, a individualidade. E eles encontrarão a morte. Não porque herdaram sem chance os pecados dessa, mas porque escolheram pecar. A ponto de que se escolhem não pecar, se arrependem, eles encontram vida. Então, o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, é um texto que nele mesmo, no próprio Êxodo, né? Então, como fica Êxodo 20, versículo 5? É muito simples. Esse texto aqui, no próprio final, diz que Deus, ele visitará a terceira e quarta geração, olha só, daquele, olha o pronome, daquele que pecar. Olha a individualidade. Se essa geração comete idolatria e a outra geração que virá também comete idolatria, Deus irá visitar. Se a geração que virá não cometer a idolatria, Deus não a visitará. Então Deus visita a terceira e quarta geração se as gerações continuam cometendo as mesmas práticas das gerações passadas. Mas Deus, ele não pune uma geração que virá só porque a passada pecou. Ele visitará se essa geração continuar pecando. Então o que a Bíblia diz, não existe maldição hereditária. Às vezes nós vemos uma família após a outra cometendo os mesmos pecados, mas porque elas escolheram pecar. Não porque Deus as manipulou para punir porque a geração passada pecou. Ok? Um forte abraço.